Olá, nesta terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, eu tenho um assunto só: a fala absurda, a fala ditatorial, fascistoide do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num programa imitado de um programa do Bolsonaro, numa atitude imitada do seu aliado Bolsonaro, chamado Conversa com o Presidente. Lula propôs voto secreto nas decisões do Supremo Tribunal Federal. É um sinal de ignorância, de desrespeito com a democracia, é um sinal de, digamos que seja um golpezinho, um golpinho, à altura dele, Lula. Bom, eu quero, antes de comentar o assunto, eu quero agradecer a você que me acompanha, que está me seguindo de perto, que comenta, que vê os vídeos, assiste aquelas brilhantes conversas de fim de semana. Não foi conversa com o presidente, não. Foi uma conversa com o senador Ariovisto Guimarães, uma Neumann entrevista e uma conversa com Pavinato, o autor de um livro que desmascara o bandido Lampião. Bom, agradeço muito a você e peço que continue firme e que continue mandando os meus vídeos para as suas redes sociais. E agora vamos ao assunto. O que é que o Lula disse na conversa? Primeiro o seguinte: você já percebeu que o Lula aboliu as entrevistas coletivas? Aboliu as entrevistas coletivas? Não foi ele que aboliu. Quem aboliu foi o Bolsonaro. Ele só imitou. O Lula nem criou. Ele imita o Bolsonaro, não dando entrevistas coletivas, não abrindo, não fazendo entrevistas organizadas. Ele tem, inclusive, um secretário de comunicação, que é o Paulo Pimenta, mas o Paulo Pimenta entende tanto de comunicação quanto eu entendo de física quântica. Aliás, o Paulo Pimenta não entende de nada. O português que ele fala é deprimente. Chega ali, talvez ele tenha conquistado o posto de comunicador-chefe do Lula, porque ele fala um português bastante semelhante à língua parecida com o português que o chefe dele, Lula, fala. Pois bem, então não tem mais. Agora é o seguinte: o Lula dá sugestões, tem lives, é uma live semanal, da mesma forma que o Bolsonaro, e não responde a perguntas, a não ser perguntas disparadas, encaminhadas e sem o menor respeito pela cerimônia, até técnico de futebol da entrevista, jogador de futebol da entrevista coletiva. O presidente da República aprendeu a lição com aquele que o elegeu, porque quem elegeu o Lula, muita gente diz: não, você que elegeu o Lula fez o... Quem elegeu o Lula foi o Bolsonaro. Da mesma forma que, se o Bolsonaro vier a ser eleito na próxima eleição, quem vai elegê-lo será o Lula. Se o Lula continuar falando as besteiras que ele tem falado, mas a de hoje foi campeã mundial. O Lula disse que, olha, ele tem observado que os ministros do Supremo têm sofrido muitas pressões, até agressões, até coincide com as imagens do aeroporto de Roma, onde o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, sofreu ao desembarcar na Itália com a família. Então, esse tipo de pressão, ele disse que é para evitar. As decisões do Supremo deveriam ser sigilosas. Ou seja, quando o Lula entrou na presidência, a primeira medida que ele fez questão de adotar foi o orçamento secreto. E eu falei aqui para você: o orçamento secreto é uma criação, não é do Bolsonaro. O orçamento secreto é uma criação do Arthur Lira, que continua mandando no Brasil, presidindo a Câmara. Porque tem presidentes frouxos e sem apoio político. E aí ele manda. Quem manda é o Arthur Lira. Então, o Lula adotou o orçamento secreto porque esta é uma prática pela qual ele foi acusado na Operação Lava Jato, né? A prática de jogar as coisas debaixo do tapete ou dentro de apartamentos, jogar dinheiro lavado dentro de apartamento, como no caso do deputado Gedel Vieira Lima na Bahia. Pois bem, então Lula, nessa sua declaração
mussoliniana, ele disse que é o seguinte: o ministro não pode mais andar na rua, então o ministro não pode. Então a solução é manter sob sigilo os votos do ministro. Ainda bem que nós ainda estamos numa democracia. Essa democracia, aliás, optou por ele para não repetir o desastre, inclusive sanitário, que foi o governo Bolsonaro. E eu falo sanitário de um modo geral, né? O próprio Bolsonaro é um homem doente mental. E não falo isso para amainar as coisas para ele, não. Mas essa ideia é uma ideia altamente ditatorial. O Lula está acostumado com ditaduras. O Lula financia a ditadura de Cuba, financia a ditadura de Angola, bajula a ditadura da Nicarágua, bajula a ditadura de Vladimir Putin, se mete a intervir na invasão bárbara da Ucrânia pela Rússia, a favor da Rússia, é claro. É claro que deve ter alguém lá junto dele que acha que Vladimir Putin é um ditador comunista. Então vou contar para ele o seguinte: Vladimir Putin foi agente da polícia secreta russa. E não tem nada a ver com o comunismo, ele é fascista. Aliás, eu aconselho, eu sei que é um livro grande, desafiador, mas merece ser lido. Esse livro aqui, do Joaci Góes, ele mostra uma coisa, esquerdas e direitas, publicado pela Top Books, a superioridade da sociedade aberta. Ele mostra que não existe mais ditadura comunista no mundo. A ditadura de Cuba é fascista, a ditadura da China é fascista, a ditadura da Nicarágua é fascista, e por aí afora. Em ditaduras fascistas, você não tem justiça e, sobretudo, não tem governo popular. Demo, povo. Cracia de Kratos, poder. O poder do povo. Ao comentar essa decisão estúpida, esse tiro no pé, eu acho que não foi um tiro no pé, foi no mínimo no joelho, o meu consultor favorito na área jurídica, que é o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Maierovitch, disse numa entrevista à UOL, onde ele comparece diariamente, que o sigilo, que o Lula confundiu voto sigiloso, ou seja, o instrumento da democracia, que é o voto do cidadão, ser sigiloso para evitar que seja manipulado. E eu usei muito esse argumento quando o Bolsonaro resolveu desafiar o sigilo do voto para favorecer chefes milicianos e traficantes de entorpecentes que comandam comunidades em grandes cidades brasileiras. Eu disse aqui, não, o voto tem que ser sigiloso e o sigilo tem que ser... Agora, o Lula que tem uma alfabetização, digamos, muito precária, ele confunde voto do eleitor, que tem que ser sigiloso, com decisão do Supremo, que tem que ser pública. Um apresentador do noticiário da Jovem Pan chegou a mostrar o artigo da Constituição no inciso 9, o artigo 53, o inciso 9, em que diz isso, que os votos, as decisões da cúpula do Poder Judiciário têm de ser de conhecimento público. Ou seja, como disse Walter Maierovitch no UOL, tem o princípio fundamental da publicidade. Quando alguém fala publicidade para o Lula, ele pensa que é agência de publicidade, que é propaganda. Não, publicidade é aquilo que é publicado. Então, o voto no Supremo brasileiro, ele tem que ser publicado. Publicado por dois motivos. Em primeiro lugar, porque quem manda a justiça do Supremo Tribunal Federal, embora seja última instância, é uma justiça na democracia exercida em nome do povo. O professor Maierovitch, inclusive, citou a justiça italiana, e que é básico na Europa inteira, né? É que os votos no Supremo dizem a justiça em nome do povo. Não existe essa obrigação no Brasil, mas existe uma obrigação constitucional, ou seja, para que essa imbecilidade do Lula seja realizada, seria necessária
uma emenda constitucional, porque a Constituição proíbe terminantemente o sigilo, como proíbe o sigilo do orçamento, que é uma proibição que é desobedecida no Brasil desde os tempos de Bolsonaro, para atender aos caprichos de Arthur Lira, presidente da Câmara, pelo menos até o ano que vem. Pois bem, meus amigos, o que acontece aqui é o seguinte: o Lula está querendo defender o Alexandre de Moraes, que, na verdade, o Alexandre de Moraes, o Barroso, são alguns dos ministros que foram, digamos, não foram agredidos, mas foram incomodados por cidadãos comuns. Não, o Lula está querendo defender Luiz Zanin. Foi uma escolha horrenda que ele fez. Inclusive porque ele pensava, o conhecimento do Lula, do que é direita, do que é esquerda, é nulo, é zero. Então ele pensava que o Zanin era uma pessoa que ia agradar ao PT. E o Zanin só tomou a posição em votos super conservadores, inclusive absolutamente desumanos, votos que desprotegem negros, mulheres, doentes, votos desumanos que não diferenciam o sujeito roubar um pão numa padaria ou no supermercado do que rouba um caminhão de pães, né? Então ele, para defender o Zanin, ele vem com essa de esconder o Zanin, porque ele não quer. Aliás, eu estou devendo a você o segundo motivo do voto ser publicado, que é o cidadão que foi escolhido para ser ministro do Supremo comprovar à população que ele representa bem a sociedade, trazendo argumentos jurídicos históricos sólidos. Você pode discutir o que o ministro é bom, se o ministro é ruim, se toma a decisão certa ou errada, mas o voto dele tem que vir baseado numa solidez jurídica que o Zanin não tem. O Zanin é advogadinho, um advogadinho que o sogro, que era o advogadão do Lula, colocou no lugar. Agora terminaram, inclusive, brigando, tem uma briga de família por causa de dinheiro, e o sogro é inimigo da filha e do genro. Mas isso não vem em conta que... e mais, eu vou dizer uma coisa que... Eu conheço o Lula, eu escrevi um livro chamado O Que Sei de Lula, e eu conheço bem o Lula. Eu conheci o Lula em 75, logo depois que ele tomou posse no Sindicato dos Metalúrgicos. O Lula está preparando a nomeação de um homem, possivelmente o Flávio Dino, para o lugar de Rosa Weber em outubro, e ele está evitando ser cobrado porque ele prometeu mulheres e negros nas escolhas dele. Até agora, só apareceu o nome de homem quando é da exigência do que ele prometeu em campanha, embora a palavra do Lula não vale nada, né? Que ele nomeie uma mulher, de preferência uma mulher negra, e há mulheres negras no Brasil com saber jurídico para ocupar. Muito maior do que Flávio Dino, que saiu de uma reunião com Lula para dizer para os repórteres que o debate é válido. Não, ministro, o debate não é válido não. E mais, o Walter Maerovic o flagrou mentindo quando ele disse que a Suprema Corte Americana, os votos são sigilosos. Tem voto que é sigiloso, tem voto que não é. Ao contrário dos países europeus em que os votos são públicos. Não. A América, de querer dizer que os Estados Unidos é uma ditadura, é o fim da picada. Ter uma justiça sigilosa é o fim da picada. Mas o Lula é a favor, não fez nada para acabar com o orçamento sigiloso. Tentou proteger o general Rodrigues Alves e suas atitudes claramente favoráveis aos golpistas de 8 de janeiro, ao esconder os vídeos e a usar o Flávio Dino, ministro da Justiça, para evitar que a população tome conhecimento que era necessário tomar das imagens do Palácio do Planalto sendo invadido. E o Gonçalves Dias, não tem nada a ver com o poeta, que completou 200 anos, passeando pelo palácio. Então eu quero dizer a vocês que isso aí não é uma ideia de jirico. Dizer que isso é uma ideia de jirico é falar mal dos asnos. Os asnos não são capazes de ter ideias tão malucas. O que eu espero que essa ideia, pelo menos, seja tão mal recebida, eu espero em vão, porque
Amanhã, certamente, o Lula terá motivo para mais uma estupidez no seu discurso. Amanhã eu não digo, mas quem sabe na próxima terça-feira, no seu programa Conversa com o Presidente. Mas eu acho que eu já expus com clareza o que eu acho disso tudo. Acho que essa ideia é uma ideia que ninguém pode sequer levar a sério. O próprio Flávio Dino não leva a sério. Não, isso é uma coisa... Ele já tinha me falado nisso, quer dizer, se ele já tinha falado disso e o Flávio Dino não levou a público, é porque certamente o Flávio Dino não pode... Até porque o Flávio Dino quer ser o ministro do Supremo no lugar da Rosa Weber, mesmo não sendo mulher nem negra, né? Mas a ideia é uma ideia realmente que merece ser soterrada. Não é nem enterrada, é soterrada. Merece ser jogada, ser transformada em cinzas e jogada no meio do Oceano Atlântico. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!